Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Levaria a decisão para os pênaltis. Foi a pior coisa que podia acontecer para o jogo. O gol. Se fosse pros Não, o gol no último minuto do primeiro tempo tirou do São Paulo a volúpia que ele poderia ter no segundo. Então o jogo parecia que ia para os pênaltis. Parecia. Vai, Sornosa. Vai, Love. Olha aí, ó. Bonito gol, né? 44 do segundo tempo, um golaço. Esse gol salvou o campeonato. Esse gol salvou o campeonato. Esse gol deu o título pro Corinthians. O campeonato inteiro, PVC? Esse gol deu o título ao Corinthians. O Corinthians merece ser campeão porque é o campeão. Uma coisa é você bater palmas pro campeão. Outra coisa é você discutir a qualidade do campeonato que houve. Se o campeonato fosse para os pênaltis, depois das semifinais irem para os pênaltis, das duas... Se a final fosse para os pênaltis, a gente podia dizer aqui que o campeonato teria terminado empatado. Não é o caso. O Corinthians conseguiu fazer um golaço no final, um lindo gol no final, e isso muda um pouco o olhar, que seria... O nosso olhar é crítico para o campeonato que existiu, mas o gol salva o campeonato nesse sentido. O título foi decidido na bola rolando, antes dos pênaltis, foi decidido com um gol belíssimo, um lançamento lindo do Sornosa, líder de passe para gol do campeonato. Um gol do Wagner Love, que foi herói do título brasileiro do Corinthians em 2015 e é herói do título de 2019 no Paulista. Então tudo isso fez, na minha opinião, fez muito bem ao campeonato. O São Paulo não ganhou nenhum clássico esse ano, né? O time do São Paulo. Não venceu o clássico. Não venceu o clássico, aí a decisão, né? O empate na primeira partida. Só ganhou nos pênaltis do Palmeiras. Dos pênaltis, né? Depois dos 90 minutos. Zinho, o que você pode dizer a respeito do campeonato do Corinthians e a vitória diante do São Paulo, Zinho? Na entrevista, né, o Carille ele foi bem sincero, né? Ele falou, 2017 foi muito bom, jogamos muito, 2018 razoável, 2019 não apresentamos o melhor futebol, conquistamos, mas não foi um futebol vistoso, isso todo mundo, né, analisou dessa forma. Muitos empates nos clássicos, né? Uns jogos de muita marcação, de muita tática, né? De muito empenho, de muita luta dos jogadores, mas a qualidade técnica ela não apareceu tanto. Em alguns momentos sim, foi nos momentos que saíram os gols, né? Uma boa bola parada, um bom treinamento, uma boa batida na bola. O último gol do Corinthians foi bonito, o lançamento do Sornosa, boa finalização do Wagner Love. Poderia nesse contra-ataque até ampliar, mas aí faltou, né? Um pouquinho mais de precisão. Mas não foi um campeonato realmente lindo, maravilhoso. Mas no final o Corinthians conquista no seu estilo, um pouquinho mais defensivo do que o natural, mas no seu estilo, o Carille, sua estrela, tricampeão. Acho que isso dá moral para o Corinthians, para uma sequência, para outras competições, mas eu acho que assim, ele é muito coerente, ele mesmo analisando, deu para perceber que ele quer melhorar esse jogo mais vistoso, mais ofensivo, dar mais qualidade para o time dele, que tem bom elenco, tem bons jogadores, tem capacidade para fazer esse time jogar melhor. Deixa eu falar uma coisa para você, ver se você concorda comigo ou se você discorda, assim. Eu acho que a gente tem discutido muito essa coisa de jogar bonito, de jogar vistoso. Eu acho que tem uma diferença entre jogar bem e jogar mal. Jogar bonito é o último estágio do jogar bem. Sim. Mas o ponto é jogar bem. E eu acho que o Carille, posso estar sendo generoso, eu acho que o Carille falou sobre jogar bem. Não, mas assim, nessa sua conclusão, eu acho que o jogar bonito, para mim, é você jogar bem. Aí eu concordo com ele, não sei se a sua análise é essa, aí eu concordaria, não discordaria. Eu não estou falando que jogar vistoso é você só dar caneta, é bonito, exato. Uma caneta, um drible, desde que você faça isso em busca do gol, melhor ainda, que aí você alia as duas coisas, uma jogada plástica, bonita, com você fazer o seu time jogar bem. Então, assim, se ele arruma taticamente o time dele como ele arruma defensivamente, você vê o Corinthians bem postado, mas quando tem a bola,
você bate nisso daí. Triangulação por um lado, fechou, inversão de bola, um passe mais longo. Quando você está defendendo, você recupera a bola, uma transição rápida, velocidade, pega um contra-ataque, aí você tem um jogador no mano a mano, o Cleison, que vai no 1 contra 1 pro drible. Eu acho que assim, quando o Carille fala de jogar bem, é esse time produzir isso. E aí, pra mim, isso vai ser jogar bonito, né? Agora, assim, eu aplaudo o Corinthians, foi campeão, cara. Ele também. Conquistou, ganhou. Né, assim, assim, pela campanha dos dois times, assim, eu acho que ficou em boas mãos. Não sei a opinião de vocês, assim, né? Até gostaria de escutar, mas assim, o São Paulo, o planejamento que o São Paulo fez, as mudanças que fez, remontar um time dentro do campeonato, eu acho que se fosse por justiça, o Corinthians foi fazendo o trabalho mais arrumadinho. Né? O Cuca assumiu o time agora. Aí assim, parece assim, uma coisa que foi feita errada que deu certa. Foi na base do vamos que vamos, na camisa fortíssima do São Paulo. Os garotos é que deram a vida para o São Paulo. Também não apresentou um futebol maravilhoso o São Paulo durante a competição toda. O time, de repente, que a gente até elogiava mais era o Santos, que aí ficou no meio do caminho pro Corinthians. E você, Edmundo, título do Corinthians, tricampeonato, Carille, um vencedor de título estadual, né? O campeonato ele tem o seu regulamento, certo ou errado, ele tem que ser cumprido. Ele tem começo, meio e fim. E acho que no final venceu o futebol. Olhando atentamente, o Carille usou os 3 centroavantes. As 3 substituições do Carille foram para tornar a equipe do Corinthians mais ofensiva. As 3 substituições do Cuca, ele colocou 2 volantes e um lateral, botando 2 laterais ao mesmo tempo no campo. Quem vai ganhar? Quem quer fazer o gol ou quem não quer fazer o gol? Até te ajudando, Edmundo, teve um lance no jogo, não sei se você vai recordar, ele pediu pro goleiro segurar, fazer cera. Ganhou o futebol. Nisso que ele tá falando, ganhou o futebol. Assim, parece que assim, o Cuca queria até que fosse pros pênaltis. Não sei. O PVC falou isso durante a semana inteira. Eu já fui lá 10 vezes. Nunca ganhei. Eu vou lá dessa vez, se eu não ganhar também, tá tudo ok. Vambora. Mas nos pênaltis não é culpa minha. Nos pênaltis alguém vai perder o pênalti. Ou o meu goleiro pode se consagrar. Esse me pareceu o pensamento do Cuca, do São Paulo. Com problemas, sem problemas, tendo Pablo, não tendo Pablo. Mas é planejamento. Eu não quero o Diego Souza, vai embora. E aí no final você precisa de um centroavante e não tem. Ele falou, eu não tinha. Não sei, o Carneiro não podia jogar. Enfim, pra mim ganhou o futebol, jogando bem ou mal, jogando bonito ou feio, com eficiência, pelo menos no jogo de hoje, o Carille deu uma demonstração com as mudanças, ele entrou num 4-2-3-1, com dificuldades porque ele não tinha o seu melhor jogador, que era o Júnior Urso. Eu acho que o Júnior Urso foi o melhor jogador do Corinthians no campeonato. O Danilo Avelar fez os gols, se recuperou. O Gustavo começou muito bem, depois Cássio, se machucou. Né? O Cássio também. Cássio, assim, eu digo de peças novas, de diferente, que mudou a cara do Corinthians, foi o Júnior Urso. Mas entrou no 4-2-3-1, o estilo que ele joga. Conforme o jogo foi encaminhando, com um empate aos 46 do primeiro tempo, um belo gol do Antony, o Carille, no segundo tempo, colocou os seus dois centroavantes. O Wagner Love na posição do Pedrinho, do lado do campo, e o Bocelli no lugar do Gustavo. Então ele usou os 3 centroavantes. E aonde a movimentação, o passe do Sornosa é qualquer coisa maravilhosa. Sim. Mas reparem na movimentação do Wagner Love. Ele finge que vai para um lado, vem pelo outro, já preparando o corpo para finalizar. Então, você usar as armas, usar os jogadores mais ofensivos e ter mais vontade de ganhar. Claro que empurrado por 46 mil torcedores, né? A torcida do Corinthians faz sempre uma festa muito bonita, não podia ser diferente. Mas acho que venceu o futebol. É para esse futebol que eu torço. Para o futebol ofensivo, o futebol
que mira fazer o gol. Mas eu acho que a gente precisa pensar nisso em relação aos próximos estaduais. O Carille até disse que os estaduais vão ser assim. Um pedaço disso é porque os estaduais têm necessidade de fazer uma fórmula de Copa porque você tem poucas datas. Chuto, né? A gente não pode perder isso de vista. No ano que vem, com 16 datas, 2 datas a menos do que neste campeonato, você poderia fazer com 16 clubes um turno único e os 2 melhores fariam a final. Isso não exclui que um time faça 10 pontos a menos do que o outro e seja campeão. Agora, o que eu acho que a gente tem que discutir, e o Carille esboçou essa discussão hoje quando ele falou, e eu gostei muito da entrevista dele, por ele ter dito aquilo que a gente viu na manchete dele, que você colocou com perfeição. Quando ele fala: fomos campeões em 2017 jogando muito, em 18 fomos bi jogando mais ou menos, em 19 tri jogando pouco. Essa autocrítica é muito justa, porque é preciso você olhar para as razões disso. Hoje caíram os técnicos do Vasco, do Goiás e do Ceará. Dos times que vão começar o Campeonato Brasileiro, 3 têm técnico há mais de um ano. 3 de 20, são 15%. E a razão, você pode dizer, mas o Carille teve 4 meses para montar um time forte. Ele está deixando claro que ele queria montar um time mais ofensivo e que ele não conseguiu. Seja por incompetência dele, seja por falta de tempo. Ele quer... Eu escrevi hoje, meu editor na Folha de São Paulo perguntou assim: mas por que o Carille não é um retranqueiro? Porque eu disse, o Carille não é um retranqueiro. Por que ele não é um retranqueiro? Ele não é um retranqueiro porque ele não quer jogar na retranca. E tá claro, pelo discurso dele e pelo que ele fez quando ele colocou o Rodriguinho e Jadson no ano passado, que ele não quer jogar na retranca. Ele está tentando achar um jeito de treinar o time para que o time dele jogue mais. A frase dele hoje na coletiva foi muito forte nesse aspecto. Ele diz: eu não gosto de jogar sem a bola. Só que ele não está conseguindo não jogar sem a bola. E a gente precisa pensar sobre as razões. Uma das razões é, eu não estou discutindo a justiça ou injustiça do Alberto Valentim ser demitido, do Maurício Barbieri ser demitido, do Lisca ser demitido. O Lisca é um absurdo demitir o Lisca. Mas eu não disse que é um absurdo, porque eu disse que eu não ia discutir as razões. Se você não fizer um time com médio e longo prazo, não vai ter qualidade de jogo. Não vai ter, porque hoje você tem menos espaço. O jogador decide menos. E o jogador que decide não está no Brasil, está no exterior. Carlos Eugênio Simon, antes de você falar da arbitragem do clássico da Arena do Corinthians, fale também, Simon, a respeito da vitória do Corinthians no segundo jogo e levantando mais uma taça de campeão paulista. Olha, Preto, eu assisti o jogo todo, achei fraquíssimo o jogo. Como achei o Grenal fraco, como achei o Flamengo e Vasco fraco. Mas é final de campeonato e a final tem que ganhar. Não é um jogo, no primeiro tempo, o São Paulo foi uma vez lá, fez o gol, e depois levou um contragolpe, aos 44 também, isso aí falta treinamento, o Cuca assumiu há pouco o comando do São Paulo. Evidentemente que falta, não pode levar um gol ali aos 44 do segundo tempo da maneira como levou o gol. Bonito passe do Sornosa e melhor ainda a finalização do Wagner Love, mas o São Paulo teve uma falha. Não é um esquema de jogo em que a equipe estava toda no ataque, levou um contra-golpe e perdeu o título ali nessa bola. Mas mereceu o Corinthians, não é por tudo, por ganhar os clássicos, enfim. E esse fator preponderante do Corinthians, que é a torcida. A torcida é maravilhosa, né? Faz esses jogadores jogar, uma garra, uma determinação, não para um minuto. Então tá de parabéns o Corinthians. E a arbitragem, o Klaus mostrou como se apita com o VAR. Tá? Ele não deu bola se tinha VAR ou se não tinha VAR. Ele foi lá e apitou o jogo. Foi lá e não quis saber, qualquer rasquezinha que tinha ali, não sei o que, não tinha que consultar nada, vamos pro jogo. Eu acho que isso é que o árbitro tem que ter, os outros árbitros têm que assistir esse jogo aí do Klaus, né? E tem que ser assim no brasileiro, entra em campo e apita o jogo que tem. Se der um lance lá de impedimento, se a bola entrar 1 metro, é sabedor de que a sugestão virá lá do VAR. Não pode entrar como foi nas outras finais, toda hora fazendo
fazendo uma consulta silenciosa, com a mão na orelha, né? Eu faço isso, faço aquilo, esperando a decisão do VAR, muitas vezes se omitindo, como foi o caso do Maracanã, os lances claríssimos de impedimento, e teve um do Gabigol anulado também, o VAR que anulou, mas então o Klaus, não é, e os seus assistentes todos demonstraram. É assim que tem que ser. O árbitro tem que entrar em campo e apitar o jogo sem medo. Se porventura acontecer algum equívoco, aí sim o VAR é acionado. O Simon falou a respeito do público, né? Mais de 40 mil espectadores na Arena do Corinthians, torcedores. Recorde público hoje. Né? Recorde na Arena em jogos 46.800 pagantes. Não, público maravilhoso, né? Para a Arena do Corinthians, lotando o estádio. E o PVC, que no primeiro comentário dele, ele falou a respeito do gol do Wagner Love e a vitória do Corinthians, que praticamente ou salvaram o Campeonato Paulista. Foi isso que você disse, né? Foi isso que eu disse. E é muito bacana mesmo você ver numa decisão do campeonato um gol, em função daquele gol, é o título do campeonato, né? Foi o que aconteceu com o time do Corinthians hoje. E o Wagner Love é uma história incrível, porque ele voltou ao Corinthians. O Wagner Love tem uma história no Corinthians longa, porque ela começa em 2006, quando ele posa por uma foto com a camisa do Corinthians na mão, enfim, poderia voltar do CSKA de Moscou para o Brasil para jogar pelo Corinthians e acaba não dando certo o negócio. E depois ele volta para o Corinthians em 2015. Em 2015, dizia-se no primeiro turno, e em boa parte do segundo, que o Corinthians jogava com 10 homens, porque o Wagner Love não contava. O campeonato de 2015, que o Corinthians foi campeão brasileiro. O Luciano se machucou, o Wagner Love virou titular. E o Wagner Love fez o gol do título brasileiro de 2015. Contra o Vasco, cruzamento do Edilson, a bola veio do segundo pau e o Wagner Love marca de cabeça. Um gol pelo alto também, o Tite era o técnico do Corinthians. Saiu de Corinthians joga com 10 para herói do título brasileiro. E neste ano, ele não foi titular, ele entendeu o papel dele, foi reserva em boa parte das vezes, inclusive hoje, entrou no segundo tempo hoje, como ponta, que não é a posição dele, ele deixou claro que não era a função que ele estava habituado a jogar, aceitou jogar na posição que não é dele, e fez um belíssimo gol, que valeu o título. Ele é herói do título pela segunda vez. O gol do título do Corinthians, é a segunda vez que ele faz. Ele é o centroavante do time? O centroavante hoje é o Gustavo. Mas eu acredito mais num time que tenha um meia fazendo a tabela com o Love e o Love de centroavante. Para ser um time que tenha posse de bola. Tá. Não para ser um time que levante bola na área. O Corinthians marcou neste ano 27 gols, 16 de cruzamento. São 59% dos gols do Corinthians no ano são de bola alçada na área. Pois é, o título de campeão paulista do Corinthians e o André Sanches, presidente do Timão, falou no microfone Fox Sports a respeito deste Corinthians campeão. Vamos ver se ele está feliz. É histórico, mas é o que eu falo. Nós não fizemos bons jogos, tivemos jogos péssimos. Talvez em alguns jogos foi o pior que eu vi jogar e acabamos sendo campeão. O futebol é assim. Por quê? Porque nós estamos remontando o time este ano. E não é fácil montar, não é do dia para a noite. No Brasil, nós temos que se acostumar que leva tempo para se montar um time de futebol. Aqui, o futebol está muito nivelado. A Argentina está muito na nossa frente técnica e taticamente. E nós temos que crescer todo mundo. Depois da resultado contra desempenho. O desempenho do Corinthians nesses últimos jogos, muita gente pegou no pé, 4 jogos sem marcar. O que você pode falar agora? Nos últimos 3 jogos deu sorte. Depois da semifinal, houve alguma conversa com a comissão técnica, já que o senhor criticou tanto a atuação contra o Santos? Não, ele sabe. Antes do que eu, ele sabe que jogaram mal, comissão técnica e os jogadores. Vocês pensam que os jogadores são alienados? Não são alienados, não. Eles sabem quando jogam mal e quando jogam bem. Agora, aqui eu volto a repetir, são 12, 13 jogadores novos. Tem que remontar o time, mas aqui no Brasil é resultado para ontem. Então tá aí o Andrés, o time campeão depois do título, claro que com a felicidade de mais uma conquista, mas ele fala do time que deu sorte, em determinados momentos ele fala que o time foi péssimo jogando e que jogou mal. E o Fábio Carille, técnico do Corinthians, também fala a respeito do Timão. E para ser sincero, dos grandes, não teve um time esse ano ainda que manteve, né, um nível alto o tempo todo. Igual foi nós em 2017.
né? O time começou a jogar, que você não tinha nem que colocar mais a mão e deixar as coisas seguir, que você coloca a mão, você acaba atrapalhando. Nem o time, o Palmeiras oscilou, São Paulo começou mal e acabou chegando numa final, o Santos fazendo ótimos jogos e jogos ruins também, né? Então é um início para todo mundo, né? Chegar numa final para o São Paulo também vai dar uma moral para o seu elenco, que é bem jovem, jogadores jovens, né? Então a gente tem tudo aí para apresentar um futebol melhor e fazer uma sequência melhor em todos os campeonatos. O Campeonato Paulista é um campeonato que vale a pena, sim. É difícil jogar no interior, vocês acompanham. Tem alguns estaduais aí que você é campeão, mas meio que engana, né? Pelo nível de competição. 90% das vezes lá no Sul é Grêmio e Inter, em Minas é Cruzeiro e Atlético, e assim vai, né? Então aqui é um campeonato que vale muito, fortalece. Então esse título aqui também vai dar um casco maior, vai dar uma experiência maior de jogar no Corinthians, que não é fácil. Aqui é difícil de jogar no Corinthians e precisa de um tempo, e tem jogadores que têm que dar uma resposta o quanto antes, né? Então, o campeonato estadual, né? Sou contra essa história de terminar os regionais, primeiro porque dá muito emprego, né? Tem muitos amigos meus aí que dirigem no estadual aí 4 meses, 5 meses e sustenta a tua família o ano todo. Muitos jogadores, né, que também pode ficar desempregado, então sou contra, né? Não dá para comparar o tamanho do nosso país com Portugal, Itália, Espanha. Mas o Campeonato Paulista é um campeonato que prepara, né? Que prepara sim para a sequência do ano. Eu acho que foi o que a gente menos merecia, né? O que a gente menos merecia. Isso aí é repetindo, não precisa esperar a imprensa falar ou o torcedor criticar para saber que a gente pode ser melhor. Né? Repetindo, quantas vezes cheguei no final do jogo ou pós-jogo, a gente tem que jogar mais, a gente precisa entender melhor, né? Bom, então aí muita sinceridade por parte do André Sanches e também do Carille. Ozinho, o Benson chega a dizer o seguinte aqui no Twitter, o comentário: Carille é o melhor técnico do futebol brasileiro. Ele consegue feitos impressionantes em pouco tempo. Não, eu gosto dele, é muito bom treinador. No momento melhor, não. Acho que o Mano tá com resultado melhor, Renato Gaúcho também, mas ele é muito bom treinador, eu gosto demais do trabalho dele, essa honestidade dele ali, eu sinto nele uma verdade, né? É um cara competente. Não concordo quando ele falou que assim, foi o Corinthians menos mereceu. Quem merecia mais do que o Corinthians esse campeonato? Se a gente está discutindo que não foi um campeonato tão bom, não foi um campeonato de um nível técnico maravilhoso, né? Assim, eu não sei se um outro time merecia ser mais campeão. O Santos até nos encantou ali no início. De repente, se o Santos chega, poderia ser um time que merecia também. Mas os outros grandes, não sei se não jogou melhor do que o Corinthians, né? O Corinthians no seu estilo. É que o campeonato não foi aquele campeonato maravilhoso, mas assim, está em boas mãos, porque o Corinthians foi competente dentro do seu estilo de jogo. Concordo com o Andrés. Precisa de tempo, sim. Ainda bem que ele, como presidente, está falando isso. Porque a gente vê o seguinte, quando monta-se o elenco, a coisa não vai dar certo, vai lá e manda embora o treinador, como a gente já falou aqui no programa, né? E que esse discurso dele seja para o treinador também, né? Porque se tem 12 jogadores novos, está remontando o time, o treinador tem que ter o tempo para montar esse time. O Edmundo, pegando carona no que disse aí o Zinho, tem vários campeonatos que quando terminam os torcedores ficam discutindo, mas esse time campeão não foi o melhor do campeonato. Venceu as finais. E para você, alguma equipe jogou melhor do que o Corinthians no Campeonato Paulista? Ou o Corinthians foi o melhor time? Não, o Corinthians foi o mais regular, eu diria. Eu vi partidas, por exemplo, 4-0 do Ituanos em cima do Santos. Aí você fala, foi 4-0? Foi 5-1. 4-0 do Botafogo. 4-0 do Botafogo. Aí você fala, encantador, esse é o time, joga pra frente. Nem por isso Contra o Botafogo foi o time reserva. Nem por isso o Ituano mereceu ser o campeão. Quem fez uma campanha belíssima e aí peca porque não tem torcida, porque falta experiência, falta camisa, falta bagagem, foi o RB Brasil.
Assim, Palmeiras fez alguns bons jogos, Santos fez jogos excelentes, mas vai afunilando, os times vão ficando pelo caminho, tem os mata-mata, você joga mais pelo resultado do que pela beleza do espetáculo. Eu tenho certeza que esses 46.800 torcedores que foram em Itaquera preferiam ver o Corinthians